O vazio é um reino misterioso e sua própria existência foi questionada ao longo das eras. Um lugar cheio de potencial, repleto de histórias intrigantes. Pensando nisso, seja bem-vindo, Teno. Meu nome é Panda Brasil. Prepare-se para conhecer melhor alguma dessas histórias, como também figuras marcantes que tiveram sua vida mudada quando adentraram em contato com os perigos que o vazio reserva. O vazio foi descoberto pelos Oroquins há milhares de anos, antes mesmo dos eventos da Velha Guerra e até mesmo da tentativa de colonizar o sistema Tal. A sua descoberta se deu como consequência dos experimentos Oroquins para expandir o seu império além do sistema de origem. Mas no começo o vazio era desconhecido. Citando as palavras de Albert Eintracht, os anos perdidos mostraram que o vazio era apenas isso, nada, nenhuma energia, nenhum emaranhamento, nenhuma forma. Para ambições espaciais, um beco sem saída. O vazio é então uma região caótica, onde as regras que são comuns na nossa realidade não existem. Então seria um local sem leis da física, conservação da energia ou até mesmo um conceito de espaço e tempo. Pensando nisso, os Oroquins inicialmente descartaram qualquer possibilidade de uso para essa região, com exceção de uma única pessoa. Entre as muitas mentes pensantes da época do Império Oroquim, Albert foi o único cientista que ousou ir além, tentando explorar o muro entre os mundos. Ele insistiu em estudar o vazio, realizando inúmeros experimentos. Um dos principais experimentos que ele reproduziu foi do mergulho ao vazio, onde ele introduziu objetos através de uma parede que ele chamou de Muro de Locke, um portal criado que fazia uma conexão entre as duas dimensões. No começo, ele foi ridicularizado por todos, pois seus experimentos não produziam nenhum resultado. Isso fez com que ele ousasse ir muito além nos seus experimentos, o que um dia o fez cometer um grande erro que teve um grande impacto na sua vida. Ele decidiu mergulhar a si próprio no vazio, utilizando um vidro feito de Sealing Glass, que em teoria iria o proteger de qualquer coisa presente no vazio. Conforme o Muro de Locke foi ativado, Albert testemunhou o espaço e o tempo ondularem enquanto o muro se abria. Desorientado, ele tropeçou em seu recipiente e mudou seu caminho através do muro. Assim que tocou a borda da porta, o sino acabou se cortando ao meio, fazendo com que Albert caísse dentro do vazio, e o sino que o protegia acabou se quebrando. Nesse momento, Albert sentiu seus pensamentos e suas memórias sendo roubados pelo vazio. Ele pensou que estava morrendo, porém quando sentiu o chão frio e os cacos de vidros que perfuravam a sua pele, enfim percebeu que não tinha saído do seu laboratório. Na sua mente o que vinha era o pensamento de ter falhado novamente. Envergonhado, ele olhou para cima, tentando encarar sua filha. A sua filha auxiliava em seus experimentos nesse momento. Mas o que ele viu não foi ela, e sim uma cópia de si mesmo. Essa vaga forma atemporal, como ele pensou, era como um reflexo no espelho, porém com profundidade, que se encontrava envolto em um mar de cores, saindo da parede de Locke. Foi então que ele percebeu que aquele não era o seu laboratório, e sim uma representação dele, que havia sido projetado para o vazio. Sentindo-se maravilhado com tudo isso, ele encarou sua cópia, que o chamou pelo seguinte nome, Pequeno Bendiel. Esse era um antigo apelido que apenas sua mãe conhecia, e ele não havia escutado há muitos séculos. Então, como aquela entidade conhecia esse nome? Embora dominado por uma sensação de euforia e curiosidade, sua inteligência lhe disse para fugir. Foi nesse momento que ele correu de volta para o portal, voltando para o seu laboratório. De volta, ele sentiu sua pele ser dilacerada pelos vidros quebrados, perdendo sua voz e a sua visão no processo. Naquele momento, desesperado, ele cortou sua própria mão, utilizando os fragmentos de vidros espalhados no chão.
escreveu com seu próprio sangue para sua filha fechar o portal o mais rápido possível, pois ele sentia que estava sendo perseguido. Aquela criatura vislumbrada anteriormente estava atrás dele. Foi então que sua filha fechou o portal, e nesse momento alguns dedos se projetavam para fora do portal, que acabaram sendo cortados no processo. Aqueles dedos pertenceriam àquela entidade do vazio, entidade essa que ao longo das eras recebeu vários nomes, acabando sendo conhecido como o Homem na Parede, o Olho Sem Pálpebra, aquele que não tem nome, a outra face da parede, a parede de ossos ou até mesmo a indiferença. O experimento de Albert então teve como resultado a criação dessa entidade que muitas vezes é tão citada na história de Warframe, e o engraçado é que muito pouco se conhece sobre ela. Esse evento marcou o surgimento do vazio, como uma fonte de energia que poderia ser utilizado pelos Oroquins. A entrada de Albert no vazio fez com que, de alguma maneira, acabassem sendo introduzidos dentro daquele ambiente pensamentos, emoções, consciências e até mesmo forma, coisa que não existia até o atual momento naquele emaranhado de caos que era o vazio. Isso acabou resultando na manifestação de uma cópia de sua própria imagem, um ser nascido do vazio, que acabou replicando a primeira coisa consciente que viu, Albert, e isso acabou desencadeando vários outros eventos, que acabaram acontecendo pelo que o próprio vazio se tornou. Mas para Albert, esse experimento foi só o início de uma longa jornada. Muito tempo se passou e Albert declarou que aqueles dedos decepados deveriam ser estudados de maneira incansável. Como fruto desse estudo, o conhecimento obtido desses dedos se tornou a base para as tecnologias relacionadas ao vazio. Como exemplo, podemos citar as unidades de relicário usadas na Raio-X, e também as próprias unidades usadas nas Adamantine Zero. Esses dedos seriam usados como bússolas, permitindo aos Oroquins se localizar nas suas viagens dentro do vazio, e como bússolas serviam para orientação, sabendo então para onde ir e como sair do vazio. Isso resolveria um grande problema que anteriormente era um obstáculo na exploração do vazio, que seria o uso dessa dimensão para o transporte. Durante esse período, os Oroquins tiveram um desenvolvimento, principalmente quando falamos em viagem espacial, que se tornou muito mais rápida e eficiente, o que tornou mais forte a ideia de explorar outros sistemas além do próprio sistema solar. E quando falamos na criação de novas tecnologias, podemos citar os próprios Warframes, que eram vistos com grande potencial nesse momento. Também podemos citar as unidades de bolso, que serviam como portais para regiões dentro do vazio, como também as já citadas unidades de relicários, que permitiam a muitos outros se aventurar pelo vazio. Mas o estranho é que nenhum deles jamais conheceu esse homem preso na parede. Ponderando sobre sua ausência, Albert decidiu não participar nunca mais do processo de continuidade. Tal ritual utilizava a curva como propósito de transferir a sua consciência de um corpo para o outro, efetivamente garantindo assim a sua imortalidade. A sua hesitação veio do receio de que talvez aquele que escapou não fosse ele, mas talvez um outro ser. O evento de exploração do vazio que foi vivenciado por Albert foi de grande importância, e quando vemos um pouco da história do sistema de origem, notamos que ele foi o ponto central, aquele que desencadeou muitos outros eventos, como a própria criação dos sentientes, o confronto da velha guerra e a própria construção dos Warframes, e isso acabou selando o destino do Império Oroquim. Mas o impacto dessa viagem ao vazio não foi só na história do universo do Warframe, também teve um impacto na própria vida de Albert, que, como já foi falado anteriormente, acabou gerando graves danos ao seu corpo, onde ele teve a carne do seu próprio corpo completamente dilacerada, sua visão e voz tomados pelo vazio.
E podemos notar isso de uma maneira bem clara quando observamos uma forma antiga dele, que mostra aquele padrão clássico da elite Orokin, onde a estética é marcada com um tom de pele escurecida em uma cor azulada e olhar completamente pálido. E no seu corpo atual vemos ele mais parecido com um ser humano dos dias de hoje. E essa mudança no seu corpo aconteceu depois de um longo tratamento em seu laboratório, que, como ele próprio narra em suas anotações, que seu fiel ajudante Lloyd cuidou dele, cuidando primeiro da ruína arrancada dos seus olhos, depois da boca cujo sorriso não mais se escondia atrás de carne. E ele também diz que antes disso não queria continuar vivendo. Então a viagem ao vazio teve também um grande impacto na sua mente, gerando um quadro de insanidade que mudou completamente o seu futuro. Uma de suas primeiras ideias para combater essa entidade do vazio envolvia replicar os seus experimentos, só que agora enviando criaturas menos evoluídas. Albert esperava que aquela dimensão imitasse o comportamento daquelas criaturas menos inteligentes. Seria uma forma de enfraquecer mentalmente o vazio, uma ideia que talvez pudesse dar certo, pois o vazio realmente evoluiu com a sua visita. Então, quem sabe, introduzir esses animais menos evoluídos pudessem causar um tipo de devolução no vazio. Tais seres ficariam conhecidos como Caviar, que foram enviados aos montes na tentativa de enfraquecer a indiferença. A maioria dos animais que retornavam do vazio acabariam mortos. Albert se encontrava frustrado por não entender o motivo, decidindo enviar mais combinações de animais, até que finalmente chegou a uma conclusão. Vendo que a indiferença não estava recusando aqueles animais por não possuírem inteligência o bastante, ou até mesmo por saber dos objetivos por trás dos seus planos, tal recusa do vazio vinha do simples fato da falta de interesse por esses seres, chegando à conclusão que essa entidade atemporal se interessava mais por seres singulares, ou seja, seres únicos e especiais. Para esse fim foram reunidos vários animais, que ainda assim eram menos inteligentes, mas antes de tudo eles deveriam ser únicos. Assim foram reunidos 4 caviares, escolhidos aleatoriamente, mas mantendo uma lógica, onde aqueles escolhidos representariam 3 ambientes diferentes: o céu, o mar e a terra. Os selecionados foram um casal de cervolites, os últimos da sua espécie, pássaro tropical de espécie desconhecida, bem como um norgue de tamanho aumentado com uma pelagem corporal única. Essas criaturas são aquelas que fazem parte atualmente do Sindicato dos Caviar, presentes no antigo laboratório de Sancto Anatômico em Deimos. Então, se elas ainda se encontram vivas, o experimento de Albert de certa forma funcionou, né? Só que não como ele esperava. A indiferença realmente mostrou interesse por essas criaturas, mas não pelos motivos esperados. Em vez de adquirir as características intelectuais delas e como resultado se tornar menos evoluída, ela acabou os aprimorando, dando consciência e inteligência a esses animais. E conforme ganhamos mais amizade com o Sindicato dos Caviar, as suas histórias do contato com o vazio são reveladas. Nesse momento é contado que durante o experimento o vazio penetrou o sino de vidro que os protegia. Estava lá com eles, antes de começar a falar. No entanto, os tornou inteligente o suficiente para entendê-lo. E foi aí que Fibonacci, o peixe, perdeu a cabeça. Entrou em pânico pelo espanto da consciência. Min, que estava mais perto nesse momento, acabou tendo seu sino quebrado, sendo então sugada pela região do vazio. Traugfer, seu amor e parceiro, culpa Fibonacci por esse acontecimento. Além disso, sentiu grande rancor do seu pai Albert, dizendo que ele não via nenhum valor à sua espécie, que eles foram marcados para o descarte, não mereceram nem mesmo um nome cada um, pois ele e sua parceira eram chamados os dois de Traugfer, algo que ele não deixaria continuar, dando assim o nome de Min à sua amada. Quando as criaturas foram puxadas de volta ao laboratório, Albert viu elas sofrendo com um ganho de consciência repetida. Ao entender o que tinha acontecido, Albert se sentiu perdido. Mais do que isso, se sentiu enojado pelo resultado do seu experimento.
Em vez de conseguir humilhar aquela entidade atemporal, aquele ser parecia ter elevado a inteligência dos animais, ao ponto deles mesmos compreenderem e falarem a linguagem do vazio, uma linguagem desconhecida e completamente sem tradução. Albert se sentiu então provocado, porque por mais que as criaturas tivessem consciência e conseguissem se comunicar, ninguém iria conseguir entendê-los. Ao concluir que sua jogada havia falhado, Albert ordenou que Lloyd preservasse as criaturas, na esperança de que futuros indivíduos mais sintonizados com o vazio pudessem resolver os mistérios desconhecidos, que ele mesmo não conseguiu decifrar. Mas o mais intrigante dessa viagem desses animais ao vazio é que realmente eles adquiriram inteligência, consciência e, mais do que tudo, ganharam personalidades. Mas a única recompensa por viajar ao vazio foi conhecer o medo, o pensamento e também a culpa. A grande obsessão de Albert pelo vazio e por aquela entidade que zombou dele fez com que ele dedicasse sua vida a tentar entender esse reino, e mais do que tudo lutar contra as forças que ele gerava, negando às vezes aquele lado fraterno à sua querida filha Euléria. Muito se fala sobre Albert, mas muito pouco sobre sua filha. Euléria também foi uma grande pesquisadora que seguiu os passos do seu pai, tentando entender o que o vazio representava. E inspirada pelas histórias infantis que seu pai lhe contou há muito tempo na sua infância, criou um livro com uma grande importância. O livro trazia uma coleção de história que falava do reino de Duviri, contando em detalhe os vilarejos que lá existiam, assim como seu governante Dominus Trax e seus 5 cortesões reais. O livro de história foi utilizado durante a viagem inaugural da nave Zaremã. O que parecia ser apenas um livro de histórias infantis foi assim chamado Os Contos de Duviri, sendo usado como uma ferramenta para ensinar as crianças da nave como regular e controlar suas emoções. Devido aos eventos inesperados que as emoções poderiam causar ao entrar em contato com as energias do vazio, a regulação e o controle emocional eram considerados habilidades cruciais para se viajar por esse reino. Quando as Arimãs se perderam no vazio, a maioria dos adultos acabaram ficando enlouquecidos, tentando matar as crianças presentes na nave. Uma poderosa entidade nativa do vazio, que vocês já sabem muito bem quem é, né? Mas que ficou conhecida comumente naquele momento como o Homem na Parede, apareceu diante de uma criança escolhida. A entidade fez a oferta de salvar as crianças dentro da nave, mas só o faria se considerasse o desejo de salvação genuíno o suficiente. Na realidade principal, quando a criança aceitou a oferta, todas as outras crianças da nave acabariam recebendo poderes do vazio e se tornariam os tão famosos Tenos. Essas crianças seriam capazes de se defender dos adultos, utilizando seus novos poderes do vazio. A criança escolhida logo se tornaria o que se tornou comumente conhecido como o Operador, um dos muitos que formariam a casta guerreira que operavam os tão conhecidos Warframes. No entanto, existe uma realidade alternativa, onde a criança escolhida aceitou a oferta da entidade para salvar todas as crianças, mas acabou sendo excluída de ser salva no processo, sendo deixada então sozinha na nave à deriva no vazio, sem poder algum. A criança logo recorreria aos Contos de Duviri, como um tipo de mecanismo de enfrentar suas emoções e memórias. A leitura do livro teve como resultado a criação física da história, gerando o reino de Duviri por meio da encarnação conceitual. De uma forma técnica, a encarnação conceitual é quando a quantidade de energia do vazio suficiente é exposta a pensamentos, emoções ou até mesmo memórias fortes o suficiente, que acabam produzindo uma reação única. Esse estranho fenômeno acaba quebrando as próprias leis da física e da natureza, permitindo que os pensamentos e emoções expostos assumam então uma forma física dentro da própria realidade.
Um exemplo muito simples de se pensar seria em você pensar em um cafezinho com leite na sua frente que acabaria se manifestando por causa do seu forte desejo de tomar café. Foi assim que Duviri acabou se manifestando como um arquipélago que se encontrava flutuando em uma região dentro do vazio, perto da nave Zarimã. Essa versão da criança se tornou o tão conhecido peregrino e ficou preso no reino de Duviri por um longo tempo. Mas voltando um pouco para Albrecht, em suas tentativas de entender e estudar mais sobre o vazio, ele visitou o reino de Duviri. Não sabemos bem como e quando isso aconteceu, mas sabemos que ele esteve lá. Durante seus primeiros dias em Duviri, ele se tornou o professor do rei criança, que governava aquele reino, ensinando sobre as ameaças além da fronteira e alertando sobre os perigos da indiferença. Durante sua estadia, ele frequentemente acordava ouvindo a voz de sua filha, como se estivesse narrando os contos de Duviri para ele. Mais tarde, Albert reconheceu o estranho elenco de personagens que sua filha havia narrado, percebendo-os como os mesmos personagens e histórias de fantasia que ele havia contado a ela em seus aposentos durante a sua infância. Albert percebeu que aquelas simples histórias que ele havia inventado foram transformadas por sua própria filha em uma arma de defesa contra a indiferença. Envergonhado, mas também orgulhoso pela coragem que sua própria filha havia demonstrado, ele descobriu uma determinação outrora esquecida para desafiar o fantasma que o assombrava durante muito tempo. Isso aconteceu porque, mesmo que os dois estudassem o vazio, eles tinham pontos de vista diferentes. Os dois sabiam que aquele reino era perigoso e que emoções fortes em contato com o vazio se tornavam muito perigosas, e por essa razão sempre se teve uma grande preocupação contra os maiores detentores de emoções fortes e estáveis, as crianças. Enquanto Albert queria esconder a existência do vazio delas, evitando que elas entrassem em contato se possível, Aurélia queria ensinar as crianças a entender sobre o vazio. As emoções que são fortes poderiam ser utilizadas contra o próprio vazio, e um exemplo bem simples que representa isso é o próprio reino de Duviri, que acabou sendo criado pelas fortes emoções de uma criança, que gerou esse reino dentro do próprio vazio. A visita ao reino de Duviri é uma grande etapa da história de Albert, pois ele acabou crescendo bastante, como pessoa e também como pai. Como pai no sentido de reconhecer o trabalho de sua filha e entender que o reino de Duviri poderia ser um local que auxiliasse na luta contra o vazio, e não era apenas um erro que foi gerado pelos sentimentos fortes de uma criança. Ele percebeu que aquelas histórias que ele havia contado para sua amada filha durante sua infância, por mais simples que fossem, acabariam servindo no combate contra as forças da indiferença. Nesse momento, Albert se sentiu com mais coragem, percebendo que aquelas artimanhas que ele utilizava em seus experimentos não serviriam de nada. Em seu pensamento vinha a seguinte frase: se o vazio quer lutar contra mim, eu aceito o desafio, mas tenha certeza que eu vou estar preparado. E nesse momento, vamos ver quem realmente vai rir por último. Teno. A luta contra as forças do vazio só está apenas começando. Tem muitas histórias para se ver e ainda muitos assuntos para se contar. Mas nunca se esqueça, Teno. O caminho que seguimos para evitar nossos maiores medos pode acabar nos levando em direção a eles. A aceitação de sermos impotentes é o primeiro passo na luta contra as forças do vazio. O segundo é acreditar que, por mais fraco que somos, conseguimos superar qualquer desafio. Acho que é isso. Aquele abraço apertado de Panda. Até a próxima. Falou!